Vamos ser sinceros e honestos uns com os outros. Quem lidera times, quem lidera equipas, o que é que quer? Resultados. A gente pode andar, fazer... Desculpem, toda a gente quer resultados, quer ganhar, quer ter lucro. Isto é a pressão que nós temos que entender desde o início, ponto. No fundo, eu tenho que ganhar, ponto. Agora, como? E agora eu vou... Aonde é que eu quero concentrar a minha atenção? No resultado ou no processo que me leva ao resultado? Sabendo que no caminho vão dizer que eu sou o pior treinador do mundo, vão me chamar de tudo, de tudo. Infelizmente, com as redes sociais hoje, no mundo virtual que nós vivemos hoje, vale tudo, tudo. E nós temos que saber qual é o nosso foco, aonde é que eu quero gastar a minha atenção, a minha energia, para aquele resultado que está lá no final, seja aquele que eu quero. Mas, nos jogos de grande pressão, nos jogos em que está muito em jogo, os meus jogadores às vezes perguntam: professor, e agora o que é que eu tenho que fazer? Agora o que é que tu tens que fazer? O que fizemos durante o ano inteiro. Não é agora no momento decisivo que nós vamos alterar. Esse é que é o segredo. É quando nós às vezes achamos que nos momentos decisivos temos que fazer aquilo que nunca fizemos. Não. É nos momentos decisivos que temos que fazer o que sempre fizemos. E às vezes acontece, nos momentos decisivos, nós nem fazer bem aquilo que fazíamos, porque o resultado... No futebol eu digo isto: eu não sei se eu vou ganhar ou perder. E eu pensava até há bem pouco tempo que o resultado era fruto daquilo que nós fizéssemos. Não, desculpem, eu penso diferente. O resultado toma conta dele próprio. O que é que tu queres dizer com isso? Quer dizer que no último jogo que eu fiz em casa para a Libertadores, houve um golo que entrou e que bateu na mão, e no último segundo do jogo a bola bateu na trave e entrou. 3 dias antes em casa ganhei o jogo no último segundo. O resultado toma conta dele. Então, se o resultado toma conta dele, o que é que eu e os meus jogadores podemos tomar conta do quê? Do que eu controlo, da minha tarefa, daquilo que eu tenho que fazer no meu trabalho, do bem e do objetivo comum. A estratégia que delineamos, estamos a cumprir, a responsabilidade é do treinador e dos liderados, neste caso os capitães, fazê-la cumprir dentro de campo. É isso que eu controlo, então é aí que eu vou gastar a minha energia e a minha atenção. E termino como comecei, sabendo que todos nós que estamos aqui dentro, o que conta no final são os resultados. Isto é naquilo que eu acredito. Lisandro, eu posso fazer uma última pergunta? Está aqui no relógio, falta tão pouquinho. Estamos aqui, ó, ficou amarelo até. Na verdade, está amarelo. Ih, agora danou-se. Não, é uma última frase que eu achei muito interessante que eu li do Abel, que é o seguinte, assim, como eu já conheço o Bernardinho há algum tempo, eu sei que ele mais ou menos fala disso também, que é o seguinte: a sua mente atua ou mente? Isso serve para a vida da gente, para a gente parar para pensar na vida da gente, né? Sua mente atua ou ela mente? Pois é. Boa. Como é que lidar com... Porque a mente é perigosa, a mente gosta de criar algumas mentiras. Como é que vocês trabalham quando vocês estão olhando para os jogadores e olhando para si? Quando a sua mente mente para você, o que você faz? E mente. Eu vou-vos falar de 2 situações. Uma enquanto treinador. Eu acho que em treinador a minha mente atua, tem que ser racional, tem que arranjar soluções para os problemas, tem que ser cirúrgico, tem que ser estratégico, tem que ser frio. Mas eu posso-vos contar uma experiência. Vou-vos dizer 2. Eu com 25 anos, eu era impossível eu conseguir falar para 10 pessoas à minha frente. Eu tinha vergonha de falar para 10 pessoas à minha frente. Hoje tenho 44 e eu com 25, se me dissessem que eu com 44 está com uma plateia desta, eu dizia: é mentira, eu não consigo. Os nossos maiores sabotadores somos nós mesmos. O maior adversário que nós temos, a experiência diz-me que está dentro de nós. Eu com 25 anos como jogador, tive um treinador que chegou à minha beira e disse-me assim: tu és muito melhor jogador do que aquilo que tu pensas.
Ainda hoje eu faço perguntas retóricas aos meus jogadores. Pergunto para deixar no ar, para obrigá-los a pensar. E eu, quando cheguei a casa, ele disse: eu sou muito melhor jogador que aquilo que eu penso. O que é que isto quer dizer para mim? Que eu próprio me estava a sabotar, que eu próprio achava que não era suficientemente bom para poder ser melhor ainda. Eu próprio era o meu próprio sabotador. Foi das maiores lições de vida que eu tive. Eu mentia a mim mesmo. Eu próprio era o meu sabotador. Portanto, eu acredito nas duas. Acredito numa mente capaz de atuar e acredito numa mente que nos possa sabotar a nós próprios, seja homem, seja mulher, seja de que género ou raça for. E volto a repetir, o maior adversário, muitas vezes, está dentro de cada um de nós. Eu acho que cada vez mais essa questão de autoconhecimento, né, você entender um pouco mais, cabe a nós, muitas vezes, como treinadores, né, fazê-los crer que eles são melhores do que eles pensam que são. Tentar, de alguma forma, lutar contra os sabotadores que estão dentro deles, mas isso depende muito de um processo de reflexão própria, de autoconhecimento, por isso fala-se tanto disso. Eu só quero colocar aqui, deixar uma reflexão para as pessoas, nós que lidamos muitas vezes com jovens, novas gerações, a questão da saúde emocional, das questões da saúde mental, hoje uma Simone Biles não consegue competir numa Olimpíada, cercada de todo aquele aparato, a maior atleta, isso nos faz refletir sobre essa questão tão importante, tão grave. O que eu não gostaria é que se tornasse uma discussão meio que rasa. Quem é que nunca acordou num dia um pouco menos animado, um pouco menos... Todos nós já tivemos, isso não quer dizer que você esteja. Às vezes me preocupo com esse excesso e que eventualmente a cobrança possa gerar qualquer coisa. Não, peraí que se pode abalar e fazer. Temos que entender que equilíbrio é esse, como é que isso aí atua ou não. Tem uma história, para encerrar, uma história aqui sobre essa pressão. Uma história do Shaquille O'Neal, grande jogador de basquetebol, literalmente grande, um gigante, né? Ele muito jovem, fecha um contrato com Magic e tal, e vai jogar um jogo em Nova York. E ele sente a pressão e ele não consegue atuar bem. E o padrasto dele, que foi meio que o pai responsável pela criação dele, um cara muito duro, muito rígido, ele liga para o pai: pô, joguei muito mal, eu sucumbi à pressão e tal. Ou seja, os sabotadores tiraram dele a capacidade de atuar. Muito difícil lidar com essa pressão e tal. Então começou a alimentar aquela da dificuldade que ele estava enfrentando. Então, se arruma que eu vou passar para pegar você. Ele estava em Nova York, o padrasto foi buscá-lo no hotel, levou ele de madrugada, 5 da manhã, pronto, que eu vou pegar você. Ainda à noite, quase clareando o dia, ele para a parte de uma ponte, onde havia uma família dormindo embaixo da ponte, né, sem um lar, estava dormindo numa barraca. Daqui a pouco, o dia começa a clarear, sai o pai, sai um homem da barraca. E ele fala: isso é pressão. Ele não sabe se ele vai se alimentar ou não. Depois sai a esposa com 2 filhos. Isso é pressão, não aquilo que você vive lá. Acaba com esses sabotadores, enfrente o que você tem que enfrentar, faça o seu melhor. Porque isso aqui é pressão, não aquilo que você vive lá na quadra. Então, quando você encontra pessoas que realmente entendem, sabem dimensionar isso e colocar os sabotadores nos seus, né, lidar com esses sabotadores, porque performance é o resultado de potencial menos interferências. Se o seu potencial, que o treinador via em você, ele é prejudicado por interferência dos seus sabotadores, você vai ser menos daquilo que você pode ser. Então, trabalhar para que a gente possa minimizar as vozes dos sabotadores da nossa mente e fazer o nosso melhor. Lembre-se, cada um de nós só pode fazer uma coisa, que é a nossa parte da melhor maneira possível. O que a gente não controla é ruído externo. É ruído externo. Não deixem que isso condicione o desempenho de vocês. Pessoal, Pode falar, meu. Já acabou? claro. Por favor. Fazer um agradecimento. Claro, eu queria só pedir um último comentário de vocês, tá? Que era o seguinte: a gente falou muito sobre liderança, tá? E acho que vocês devem ser, 2 dos maiores exemplos de liderança de alta performance no país. E tem muita gente aqui que é líder, ou já é líder, ou vai começar a liderar times. De uma forma sucinta, que tipo de conselho vocês podem dar para quem está na trajetória de liderança de 2 exemplos de líderes aí? Rápido. Comunicar, delegar e, para mim, a mais importante de todas, cuidar. Comunicar, delegar, e eu falo para quem trabalha com equipas, e cuidar.
E para mim cuidar é o melhor, é as relações humanas. Eu tenho que cuidar dos meus. Eu tenho que cuidar daqueles que me fazem ganhar. Cuidar. E há uma quarta, que é a forma com que eu lido com as redes sociais e com a comunicação. Comunicar não é só para dentro, é comunicar para dentro e para fora. Acho que acaba por ser aos novos líderes e quem é figura pública e quem se expõe hoje, a estratégia que eu tenho que ter para a minha equipa e para os meus jogadores, nunca pensei nisso, mas eu tenho que me habituar a que a minha comunicação para fora tenha que ser estratégica também. Não é assim que eu gosto de ser, eu gosto de ser genuíno, mas para os novos líderes tem muito a ver com isto. A comunicação interna e externa, okay? Delegar, às vezes os líderes têm medo de delegar. Quem não delega é porque não tem segurança em ele próprio. Delegar, se eu não sou psicólogo, se eu não tenho esta capacidade, eu delego a alguém. Delegar, e a outra é cuidar. Cuidar do outro, cuidar do próximo. Cuidar é o que eu tenho para dizer, e se me permite só, porque nós já vamos fechar isto, eu devia ter começado, eu disse-vos que o amador aqui era eu. Eu gostaria de agradecer à XP, é um prazer, um privilégio, uma honra poder estar num evento desta dimensão e também acompanhado aqui, não só por nós, mas por os outros oradores. Foi uma experiência espetacular. Eu acho que a XP foi realmente muito generosa comigo com o cachê, porque realmente foi um cachê muito grande, não estava à espera, mas também quero... Posso ser sincero, vocês habituaram-se a que eu seja sincero, mas também quero que saibam que todo o cachê que eu vou receber aqui vai ser doado para a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Eu vou só inverter um pouco a ordem do que o Abel disse. Eu falei, a primeira coisa é cuidar. Cuidem dos seus. Você cobra, você erra, você acerta, mas se a pessoa se sente cuidado, você para ela é um líder que cuida dela. E dê o exemplo. Não há liderança consistente que dure com o tempo que não seja pelo exemplo. Né? Aquilo que você diz, você faz. Aquilo que você prega, você executa da mesma maneira. Então, seja um exemplo, cuide das pessoas e comuniquem-se. Ouçam as pessoas. Se você não ouvi-las, em algum momento elas não terão nada a dizer para vocês. Porque ele não se importa. As pessoas deixam de se comunicar com vocês por dois motivos. Ou porque elas não têm nada a dizer, ou porque elas acham que você não se importa. E se você não realmente se importar, elas vão deixar de ser. Empoderar as pessoas. Uma história final do Serginho que teve aqui, eu não sei se ele contou. Me perguntaram um dia qual foi o jogo mais tenso da sua carreira. Eu falei, tenso? Eu sou tão tranquilo, não lembro de jogo tenso nenhum. Mas enfim, um jogo tenso. Jogo contra a França no Rio de Janeiro, na Olimpíada. Quem perdesse aquela partida voltaria para casa em 9º lugar. Quem ganhasse continua lutando por uma medalha. E na véspera dessa partida, Escadinha, um dos nossos líderes, falou, patrão, me chamava de patrão. Eu tinha vários apelidos, né? Patrão, professor, paranoico, enfim, vários apelidos. E ele falou, patrão, posso falar com os jogadores? Falou, são seus? E ele falou assim, rapaziada, já estiveram numa UTI, numa CTI? A garotada, não. Então, meu filho esteve na UTI, entre a vida e a morte. É assim que eu me sinto hoje. Se nós perdemos amanhã, eu morro. Esportivamente falando, acabava a carreira dele na seleção. Eu vou voltar para casa sem uma medalha num caixão. Acabou. Eu dependo de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem. Um líder conclamando jovens a lutarem por uma nova causa, que era a sobrevivência de uma pessoa importante. Líderes que engajam as pessoas em torno de um propósito diferente. Sobrevivemos, ganhamos a medalha, mas certamente sem lideranças como ele não teríamos chegado onde chegamos. Então, liderem, cuidem das pessoas e deem um exemplo. Obrigado, pessoal. Olha, eu quero dizer que eu não ganhei esse cachê todo, mas que eu vou compartilhar muita coisa. Mas estou muito feliz de estar com o Abel aqui, um prazer enorme. Obrigado a todos aí, valeu, obrigado. É isso, senhoras e senhores. Abel Ferreira, Bernardinho, muito obrigada. Lisandro, que espetáculo.